Boa tarde. O pessoal que está acompanhando pela internet, é só colocar lá no YouTube, canal Transmutação Renato, aí vocês encontram lá o canal, a gente vai colocando esses evangelhos. Esse aqui acredito que até a noite vai estar lá no ar. E hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá, a vossa mão direita, no item 7, convidar os pobres estropiados, foi vista aqui essa passagem de Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15, e vem o item 8, que é um comentário dos Espíritos. Esse comentário, ele vem dizendo que há um sentido figurado aqui, que a grande discussão não é a literalidade de alimentar os pobres apenas, mas o grande tom do Evangelho aqui é dar sem querer nada em troca. Por exemplo, tem uma máxima que diz: ninguém é tão pobre que não possa dar, e nem ninguém é tão rico que não precise receber algo. Então, muitas vezes ele vai dizer que do que nós partilharmos, do que nós temos, por exemplo, em abundância, e às vezes não temos dinheiro, às vezes não temos muito alimento, mas às vezes nós temos um sorriso, às vezes nós temos uma palavra edificante, uma palavra amiga, às vezes nós temos uma orientação que parece não valer nada, mas salva. Eu lembro que acho que em 2018 eu fui convidado para participar de um evento em Genebra, lá na Suíça, e mandaram tudo, eu nunca tinha ido lá, e me colocaram numa cidade vizinha, que era na França. Genebra faz fronteira com a França, né? Genebra é a última cidade da Suíça, e logo depois é Annemasse, é uma cidadezinha na França. É como se fosse Fortaleza Calcaia, você fica indo e voltando. Então as pessoas moram em Annemasse, trabalham em Genebra, geralmente é assim. Então eu não conhecia nada. Quando eu cheguei, tinham me colocado num local e eu pensava que era outro, né? Então, por exemplo, vocês devem ver aqui, tem uma rede de hotéis Ibis. Então ela tem 3 categorias. Então você vai para um, vai para outro, vai para outro. Todo canto que ele bota o Ibis, ele tem 3 categorias. Então eu imaginei, coloquei no mapa um Ibis. Quando cheguei lá não era, era outro. E você vai andando ali com malas e tudo, e sem achar, e sem sentido, e o celular sem internet ainda, sem GPS, e você puxando mala pesada, cansado de uma viagem longa, só por cima do mar, que para você atravessar são mais de 9 horas, mais ou menos, né? Por aí, acho que há 9 horas, 8 horas, só em cima do mar. Então, tem uma hora que você começa a se impacientar. E teve uma hora que eu cheguei no segundo Ibis já, e não era, ainda era o terceiro. E uma pessoa estava lá, eu vi perguntando para a recepção: não, ainda não é esse, não, é outro. Sempre assim, mais à frente. E aí uma pessoa estava lá, um taxista, e ele ouviu a história e se solidarizou. Disse: não lhe levo lá. Ele tomou uma atitude, parece nada, parece até oportunista, né? Você vê o táxi, mas eu não tinha outra saída. Ele se colocou e, enfim, me deixou onde era, e aí foi beleza. Bom, primeira ajuda, uma coisa que para a pessoa talvez fosse até bom, mas para mim era a melhor coisa que tinha. Eu precisava de uma orientação. Na verdade, eu estava tão sem norte que eu precisava de alguém que fosse me entregar lá no lugar. Eu já estava cansado, já tinha gasto as rodinhas da bolsa, de tanto andar puxando mala. E aí foi interessante. No outro dia,
a pessoa que havia me levado para lá, marcou comigo em Genebra, em frente à ONU, 8 horas da manhã lá na frente. Aí eu também tive que rapidamente tentar aprender a pegar transporte de uma cidade para outra. Aí tem que fazer essa baldeação, né? Pegar ônibus, pegar um VLT, trocar, quer dizer, 3 transportes para chegar lá no lugar. E eu sem saber, o telefone não pegava, não tinha o contato do outro. E saí, vamos tentar. Eu sei que fui conversando ali e tal, uma hora eu me aperreei, porque eu vi que ia dar 8 horas e eu não chegava. E eu conversando com uma moça, e que ia trabalhar, e ela olhou e disse: não, calma. Desceu, me chamou e me levou. Deixou o caminho dela do trabalho, trocou de transporte, foi lá, até a maquininha eu estava travado de... Hoje eu já desenrolo, mas na época, a primeira vez, chegou lá, pegou a passagem, como era, vamos lá. Foi lá e me deixou no lugar. 8 horas em ponto, eu cheguei e a pessoa estava lá, me lembro, a pessoa estava lá em pé, com o guarda-chuva na mão, me esperando. Providencial. Você pensa, poxa, coisa de Deus, é um aperreio você ter, né, tá num canto estranho, língua estranha, tudo diferente. Mas veja, eu fui agradecer a essa moça, ela disse, não, perguntei o nome dela, não deu nem o nome, como quem dizer, não tem nada porque me agradecer, nada. Mas ela, quantas vezes nós, em sã consciência, trocamos a nossa rota, deixamos de fazer o que nós estamos fazendo para ajudar um estranho? É fácil? Não é fácil. Quer dizer, ali eu era um pobre estrupiado, eu estava num canto estranho, numa terra estranha, totalmente desorientado. E um dia eu arranjei uma pessoa, sem pedir, eu estava atrás de informação, e no outro dia, outra pessoa apareceu. E o que eles fizeram, talvez não fosse muito para eles, mas para mim foi tudo. E me pergunto novamente, será que sempre que uma pessoa está precisando de ajuda, eu me coloco ali, de pé e a ordem, 100% à disposição? Essa é uma pergunta que eu acho que nós devemos nos fazer todo dia. Hoje, eu fui convidado, Sérgio, para assistir um culto lá naquela igreja Batista Central, de manhã. Eu fui, tendo um memorial lá. Eu achei interessante que quando terminou, um que é pastor lá e que é cantor, que é o Daniel, ele faz as músicas, né? Não, parte das músicas. Tinha uma música que ele dizia assim, com a música do final, e ele dizia uma hora assim: Senhor, tu não se esconde. Que é mesmo, né? Quer dizer, a gente vai procurar os outros quando a gente está precisando e o povo se esconde. Tem gente que evita falar com a gente porque acha que a gente vai pedir alguma coisa. Mesmo a gente tendo recebido várias ajudas em momentos difíceis, quanto maior o cargo que a gente ocupa, quanto mais abundância a gente tem, mais a gente cria situações na cabeça da gente para fazer com que a gente ache que todo mundo é interesseiro, que só isso, só aquilo, mas na verdade a gente não quer sair da nossa zona de conforto, não quer sair do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo. A gente, quando a pessoa que precisa nos procura, a gente se esconde.
E realmente Deus, Jesus, Ele não se esconde. Toda hora que você bater na porta dele, Ele está no ponto. Por isso que tem aí nos carros, né? Deus é fiel. Na hora que você abre seu coração, Ele está no ponto. E Ele não está no ponto ali com condições não, Ele está no ponto 100%. Ele está aí dizendo, me procure. Enquanto nós, quanto mais dinheiro, ou posição, ou abundância em qualquer sentido que nós temos, nós já ficamos logo pensando que o povo quer se aproveitar, porque na verdade, talvez o problema não seja com os outros querendo se aproveitar, seja conosco não querendo sair da nossa zona de conforto. A gente quer ter uma racionalização, uma trapaça para a gente dizer que a culpa é dos outros e não é nossa, que a gente não quer ajudar. A gente só quer ser ajudado, só quer o venha nós. Pode ver, quando você vê uma pessoa querendo uma posição, o pessoal até brinca, né? Diz que quando tem um vereador do bairro, aí ele luta, vai, era aquele cara, morava lá, não sei o que, e quando ele passa o primeiro mandato, o segundo, você vai procurar, ele não mora mais no bairro. Quem já viu história assim? Por quê? Porque ele diz assim, olha, mas o pessoal me procura demais, me pede muitas coisas, aí eu prefiro não morar aqui. Está vendo? Quanto mais posição você tem de ajudar, que as pessoas te colocam no lugar para ajudar, mais você tenta se esconder. E o Evangelho de Jesus está dizendo o quê? Não. Faça. Esteja disposto, disponível. Seja hospitaleiro. Olha a história do bom samaritano. Eles tinham um preconceito imenso com os samaritanos, porque na história deles, né, que montaram, né, quando eles saíram do Êxodo, e as famílias, as 12 tribos, ficaram cada uma com um lugar. Na verdade, ficaram 11, porque os levitas eram responsáveis por cuidar das coisas de Deus, e eles recebiam um dízimo de manutenção e moravam junto às coisas de Deus. Então você tinha aqueles territórios, e os territórios, com o tempo, como eles foram tomando aquilo e invadindo, sempre havia novas invasões. Então, uma época, invadiram a Samaria, e como eles eram muito puros, assim, no sentido de quererem um puritanismo de sangue, de linhagem, um judeu, um hebreu não podia casar com outro. Então, quando invadiram a Samaria, começou a ter uma mistura, seja consensual, ou seja, forçado, de relações entre judeus, hebreus, né, melhor falando, e povos de outras raças. Então eles começaram a entender que quem era da Samaria era impuro. Então todo mundo dava uma volta, era assim como fosse no meio da terra de Israel, a Samaria assim, ele dava uma volta para não passar nem pisar lá, porque era um terreno impuro. E Jesus passava pela Samaria e faz essa fala, que um homem foi passando por um caminho, foi atacado por salteadores e ficou caído, semi-morto à beira da estrada. E os do sangue puro, do sangue dele, passaram e não fizeram nada. Fizeram que não estavam vendo, usaram a racionalização para achar qualquer coisa, até que ele era um bandido que estava ali porque ele merecia, porque na verdade eles não queriam era ajudar, sair da zona de conforto, sair dos objetivos deles, como se Deus não fosse o grande dono e provedor de tudo, como se as coisas só acontecessem pela nossa vontade, quando isso é irracional, ilógico, irreal.
Ninguém consegue aumentar um côvado de altura, nem aumentar um segundo de vida. Ninguém consegue dizer com certeza se vai ficar empregado, se vai ter saúde, se o filho vai bem ou não vai. Isso tudo está nas mãos de Deus. Se vai ter uma empresa, se a empresa vai prosperar, se ela não vai cair, sabe? Se o teu casamento vai continuar, se o teu relacionamento vai ficar. Você não tem poder de nada disso. Mas você não pode mudar uma vírgula na rota da sua vontade para ajudar ninguém. Por quê? Porque senão o teu projeto de vida não vai dar certo. Mas só que o teu projeto de vida só acontece se Deus botar a mão. O muito, minha mãe sempre dizia, e o pouco. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Eu tenho que racionalizar tanto para não ajudar, e a história do samaritano é a mesma. E aí vem um samaritano, o que sofria preconceito de todos, passou, viu a situação, viu vários ignorando, chegou lá, levantou, ajudou, levou para uma hospedagem, pagou a estadia, pagou uma pessoa para cuidar. De um que talvez não fizesse isso por ele, porque ele era um samaritano. Ele não quis saber, eu quero saber quem é, está precisando de ajuda. Eis-me aqui, Senhor. Quem está falando comigo, quando me mostra um problema, não é o problema, não é o bandido, é Deus que está falando comigo. Ele está no mundo de provas e expiações me mostrando uma situação para ver como é que eu reajo, se a minha fé está em mim, se a minha fortaleza está nas minhas mãos, ou se a minha fortaleza está em Deus. Se eu aceito seguir a vontade de Deus, porque eu entendo que tudo é dele, que as coisas não são como eu quero, as coisas são como Deus quer que elas sejam, e eu tenho que estar de bom grado, tentando, momento a momento, entender qual é a vontade de Deus na minha vida. Senhor, o que queres que eu faça? Então, a mesma linha de raciocínio aqui para o texto: convidar os pobres estrupiados, fazer por alguém sem querer algo em troca, parar a nossa vida, que não é nossa, quando for necessário. Talvez uma das palavras de conduta mais importante que Jesus nos disse foi no verso do Pai Nosso, quando ele diz: que seja feita a vossa vontade antes da minha. Porque dizer é muito fácil, mas a hora de agir é a hora que a gente vê alguém com necessidade, é a hora que a gente se vê em necessidade, quando a gente observa se a gente se revolta, se a gente se rebela, se a gente se descontrola, se a gente foge, ou se a gente olha e diz: Senhor, eis-me aqui, fazer o que eu posso e aceitar a tua vontade no que eu não posso mudar. Eis-me aqui. Aquela cantora gospel, é uma música que é tão pequena, né? Fica tão bonita.
Aline Barros, que ela diz isso: renova-me, Senhor. Eu já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais, muito mais de Ti. É nessas horas. É adoecer e não se revoltar contra a doença, procurar cuidar. É ser ceder, olhar que se cedeu, corrigir o caminho. É não se comprazer no erro. É tentar melhorar a cada momento. É não fugir em nome da posição, da cor, do sexo, da idade. Enquanto está vivo e tem discernimento, procurar fazer o que pode para ser melhor a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. É esse tipo de palavra. E às vezes, quando eu não entendo alguma coisa, às vezes eu paro. Estava um grupo que a gente fazia, o pessoal criou um grupo de fazer alimentação uma vez por mês para as pessoas, e também levava pessoa para cortar cabelo, pessoa para fazer as unhas, e ficava aquela fila de moradores de rua e tudo, e me convidaram, porque eu fico falando sem estar programado, então eu ia ficar falando mais ou menos o tempo da fila. E eu achei ótimo. E passamos um tempo, aí teve a pandemia, e as pessoas, para se adequar, começaram a fazer mais rápido. Eles saíam, entregavam no canto, depois saíam, entregavam no outro, aí já não tinha mais todo aquele aparato, também já não queriam que fosse mais uma vez por mês, eles criaram para ser toda semana, não sei se já queriam que fosse, era todo dia. Só que eu fui fazendo aquilo e eu comecei a entender que a minha participação, ou a de qualquer um que fosse usar a fala para falar sobre tentar sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém, aquilo ali era um alimento tão importante quanto a comida, porque muitas pessoas que chegaram ou que permaneceram no estado de rua, de fragilidade econômica, psicológica, emocional, é porque a mente, o espírito estava muito abalado. Então elas precisavam desse pão do espírito. E aí a gente começa a enxergar que aquilo ali, sendo você ou qualquer um, aquilo ali é fundamental. Não pode só levar a comida sem levar uma palavra. E eu achei que aquilo ali era fantástico. Quando volta da pandemia e tudo, já estava nesse ambiente todo dia, aí eu fui algumas vezes, mas eu vi que não tinha mais um espaço para... O tempo estava exíguo, porque o pessoal chegava alimentando num canto, terminava e ia para outro. Então não dava para a fala em si, eu não conseguia mais. E às vezes coincidia o horário, terminava de dar um lanche aqui, o pessoal já estava chegando outro para dar o almoço, aí o pessoal saia correndo. Aí eu disse, não, acho que aqui tem que ser melhor ordenado para ter um espaço de palavra para qualquer um. Porque a palavra, se você
traz alguma reflexão, ela pode trazer algum espelho que a pessoa se enxergue e comece a mudar. Então ela não pode ser a cereja do bolo, porque é libertadora. E aí naquele corre, depois eu não fui mais. Aí eu disse, não gente, do jeito que está, não dá, porque a palavra sair correndo atrás da comida, não dá, ela tem que ter um tempo. A gente tem que ter um tempo para falar, talvez para depois, às vezes, escutar as pessoas. Então, assim, para esse tipo de atividade, eu acho que fica um pouco deficitário. Porque acho que era tão importante quanto. Por quê? Porque enquanto um dava a riqueza física do alimento, outros teriam condições de dar alguma palavra edificante. Então, são coisas que se somam, uma coisa não é mais importante do que a outra. Mas quantas pessoas receberam a palavra, por exemplo, de Alcoólicos Anônimos e procuraram uma sala e hoje estão há dezenas de anos sem os dissabores dos efeitos colaterais do uso indiscriminado do álcool, assim com as drogas ilícitas também. Então, esse ponto que a gente está falando também não traz crítica, ele traz a visão que o pobre, o estropiado, não é só de dinheiro, de roupa e de comida. Ele também, ele tem carências profundas de espírito. Ele precisa daquele alimento espiritual, como nós precisamos. Mas um pão espiritual, não aquele que vem para a pessoa se drogar, chegar aqui e sair de boa, não. É para toda vez que a gente escutar, sair com um checklist. O que é isso? Coisas que a gente enxerga em nós, que nós temos que refletir e provavelmente tomar atitude para mudar e começarmos, porque o caminho de 1000 passos ele começa pelo primeiro, mesmo devagar, porque devagar se vai ao longe, não querendo resolver todos os problemas da nossa vida de uma vez só, mas começando. Se a gente tem dificuldade, que a gente não tem forças frente às nossas emoções e nos tornamos descontrolados nas emoções, porque não temos controle das emoções, comemos as emoções, aí começa a mostrar no corpo que a gente vai, toda vez que está abalado, foge pela comida. Por tudo que a gente acha que dá prazer, foge, ao invés de viver o prazer e deixar o prazer passar, a gente quer que o prazer seja uma coisa permanente, é comer, beber, relações emocionais desregradas, relações sexuais utilizadas como fuga. E o corpo padece, a mente adoece, e nós nos tornamos dia a dia estrupiados e pobres, carentes às vezes de uma palavra, mas principalmente carentes desse espelho que nos leve à atitude. Nós temos que assumir as rédeas das nossas vidas. Se a gente está triste, cuidar da tristeza. Se a gente está comendo demais, controla. Se está comendo de menos, controla. É em cada pequena coisa.
Você vê um trem andando, você imagina o trem bala, aí tem a linha, né? Você já deve ter visto, né? Para o trem mudar, é uma linha para cá, uma para cá, é ligeirinho para ele virar para lá, e a distância é muito grande. Quando a gente começa a fugir, quando nós começamos a conviver com o nosso pé na lama e nos acostumarmos com o nosso pé na lama e não querermos fazer a nossa parte, começarmos a normalizar, nos enganar, trapacearmos a nós mesmos para a gente justificar a nossa fuga, achar que só é feliz quem come muito, só é feliz quem bebe muito, só é feliz quem pratica muito sexo. Não é. Não é. Mas a gente vai alimentando aquilo. Só é feliz quem é jovem de idade. Não é. Existem milhares de maneiras, mas a gente tem que estar todo dia atento a isso, porque não raro a gente está aí pobre, estrupiado, e às vezes precisando de um abraço, precisando de uma palavra. Quem é que não tem um abraço para dar? Quem é que não tem uma palavra para dar? Quem não tem, é porque tem problema. E quando a gente vê que tem um problema, também é uma glória, porque quando a gente aceita que tem um problema, a gente pode e tem a possibilidade de poder cuidar. Então, às vezes você vai olhando e a gente tem que ir se vendo. Por exemplo, quando eu digo assim, quem é que não tem um abraço para dar? Eu não tenho, às vezes eu tenho mais facilidade de falar do que facilidade de abraçar. É um problema que eu tenho observado e tentado todo dia. E um dia eu vi isso aqui no centro, uma pessoa veio muito próxima a mim há alguns anos, me deu um abraço, assim, ele me deu um abraço, eu dei, ela disse assim, com 2 braços. Quer dizer, eu fiz assim, mas o outro braço estava para baixo. E eu não, até ali eu não sabia que isso era um problema, mas eu vi, eu tenho um problema. Eu não tenho tanta facilidade de olhar para vocês com um sorriso aberto. Eu não tenho tanta facilidade ainda de olhar para todas as pessoas e dizer bom dia, boa tarde. Nem que fosse com ar de falsidade, eu ainda não consigo. Mas eu estou trabalhando em cima disso. Então, é cada coisa. Eu tenho, nos últimos anos, dado uma atenção a mais na minha alimentação, tem servido. Na minha parte de oração, meditação diária, tem servido. Mas tem coisas que a gente ainda não consegue, mas eu sou pobre, estrupiado, às vezes, desse contato físico. Vou trabalhando em cima disso. E às vezes eu já tenho um pouco mais de facilidade de falar. Então eu vou concedendo o que me é possível. Mas não vou me comprazendo com desvirtuamentos que ainda estão dentro de mim. Que a meu ver, são defeitos de caráter também. Nesse sentido. Se Jesus diz, olha, vamos resumir os mandamentos a 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso, se eu começo a enxergar que eu não tenho uma estima tão elevada? Eu vi isso quando eu li a apostila de Buscadores de Autoestima Anônimos, muito bom o texto, emocionante. Aí se você não se ama adequadamente, como é que você vai amar? Então, se você é escravo, adicto da aprovação dos outros, se você foge por opiniões não resolvem nada. É aquilo, eu gosto da fala do Renato, ou eu desgosto da fala do Renato, ou eu gosto da fala do Márcio, ou eu discordo da fala do Márcio. Isso não importa. Opiniões não resolvem nada. Na verdade, vai ter aquela palavra de qualquer pessoa que vai tocar e vai calhar na sua vida. E quem fala, um dia fala melhor, um dia fala pior, mas o falar melhor é o dia que tem aquela palavra que era para você.
e ela vem dos cantos mais inusitados. Ou seja, todos nós, em algum ponto, porque somos espíritos imperfeitos, recebemos toda a orientação porque é bom e fazemos errado. Todos nós temos pontos de pobres e estropiados. Então, quando eu não chego para você com um olhar bem aberto, caloroso, um bom dia, uma boa tarde, amoroso, eu não sou capaz de te dar um abraço bem apertado, uma atenção sincera, é porque ali eu sou um pobre estropiado e eu estou precisando de ajuda. Então, uma pessoa que é capaz de me dar um abraço, ou de me observar num nível de perceber que eu tenho dificuldade do contato, porque eu não abraço com 2 braços, ela está fazendo uma grande atividade, me presta um grande serviço de solidariedade, porque tem coisas que são defeitos nossos que a gente não quer ver. Precisamos nos amar para desenvolvermos com plenitude todos os dons que Deus nos deu. Sempre tenho lembrado desse trecho do Osho, que ele diz: meu filho, eu cantava lá na Índia, falava minhas coisas, aí um dia veio um, outro dia veio outro, outro dia veio outro, tá aí, todo mundo sabe quem é o Osho, 600 livros. Eu cantei não porque viriam essas pessoas, eu cantei porque eu nasci para isso, eu falei o que eu pensava. Ele disse: uma flor, ela desabrocha no meio da floresta, em toda a sua plenitude. Não tem aquelas que a gente chama boa noite, e bom dia? Quando anoitece ela se fecha, quando amanhece o sol aparece, ela se abre. Ele diz, ela se abre e solta aquele cheiro e torna belo o ambiente. Ela não se abre esperando que você vá passar para achar ela bonita. Uma estrela não está brilhando pensando que um poeta vai olhar e vai criar uma poesia, uma música pensando nas estrelas. Um pássaro canta não esperando que alguém vá ouvir aquele canto. Ele canta porque ele vê o dom que ele tem e faz o que ele tem que fazer, não para ganhar nada em troca. Isso é o amar ao próximo como a si mesmo, é fazer o que você nasceu para fazer e fazer cada vez melhor. Encontrar todas as pobrezas que tem dentro de você, eu procurar ver todo dia todas as pobrezas que tem dentro de mim, toda a mesquinhez, a inveja, a comparação, o medo de relacionamento de verdade, de laços verdadeiros, o medo de se dar, enxergar tudo isso e começar a cuidar, a acolher, para que aquilo se transforme. Esse é o Evangelho. Deus está dizendo: se ame, desenvolva, enxergue as potencialidades que eu te dei. A tua felicidade já está contigo, eu te dei. Seja o que você nasceu para ser. Desenvolva essa potência, se ame e faça o que você tem que fazer, sem estar fazendo porque vai ganhar algo, sem estar fazendo só para quem é capaz de te elevar ou te levar para algum lugar. Então assim se faz com quem precisa, mas assim também se utiliza do espelho para a gente se enxergar e ver que nós não estamos plenos ainda. Nós não nos amamos como nós deveríamos nos amar. E estamos perdendo uma grande oportunidade de sermos toda a potência que Deus nos criou para sermos. Somos lindos. Podemos irradiar toda essa beleza. Mas porque não queremos enxergar, só queremos ficar no superficial.
Superficial é importante, mas ele anda em conjunto com o externo, anda em conjunto com o interno. É como eu estava falando sobre o alimento. O alimento material, ele tem que vir casado com o alimento espiritual. Não se pode deslocar. Não tem um mais. É assim, a gente ajudando ao outro e se enxergando também nas nossas pobrezas e tratando de nos ajudar. De novo, só poderemos amar ao próximo se nós nos amarmos. Não tem nada de egoísmo, egocentrismo, e os sinais estão aí. Tristeza, que a gente vê recorrentemente, descontrole emocional, fuga por comida, fuga por bebida, fuga por sexo. Por que a gente está fugindo de quem? De nós, porque a gente não se ama. A gente ainda não olhou o que tem de bom em nós, e o que está desarrumado, e começou a arrumar. A gente precisa fazer isso todo dia. Isso é que é reforma íntima. Então, cada vez mais, isso eu estou achando interessante nesses últimos evangelhos, eu tenho me visto mais igual. É uma colega aqui que a gente vê que ela tem problemas com drogadição ilícita, e eu olho para ela e digo assim, a diferença dela para mim hoje é que ela deu continuidade. Você vê o pessoal aí caído no alcoolismo, a diferença dele para mim é porque ele deu continuidade. Quando eu vejo alguém que está muito de sobrepeso, que eu sei que ela vai carregando diabetes, não sei o que, hipertensão, a diferença daquela pessoa para mim é que deu continuidade, e se ela continuar dando, pior para ela. E se eu também quiser retomar os 13 quilos que eu baixei, é ligeiro, é só começar. Mas todo dia é dia de mudar. Talvez a maior finalidade da vida seja essa. Estamos aqui para aprender, e é um aprendizado constante que nunca tem fim. Aprendermos a servir a Deus, aprendermos a descobrirmos todo o valor que nós temos e nos amarmos para que a gente possa irradiar amor. Aprender constantemente, melhorar consequentemente e irradiar isso. Renato, qual é a finalidade da tua vida hoje? Eu tenho pensado que é isso: aprender, melhorar e irradiar isso. Aprender, melhorar, irradiar isso. Aprender, melhorar, irradiar isso. O que você tem que aprender primeiro? Qual é o grande livro para você aprender? Sobre mim. Ver toda a bagunça e organizar. Ver toda a sobra e afastar. Ver todo o excesso e equilibrar. E fazer isso todo dia, porque no outro dia desarruma. Quando a gente varre a casa, no outro dia pisa no chão, está sujo. É assim dentro da gente. Lava o carro, no outro dia está empoeirado. Então esse é o serviço. Qual o sentido da tua vida, Renato? É ser o maior palestrante espírita do mundo? Não. Meu maior objetivo é aprender todo dia a ser melhor do que eu mesmo, sem querer ser melhor do que ninguém, em qualquer coisa que eu for fazer. Conversar com vocês, ser pai, ser marido, ser amigo, ser trabalhador, em tudo que eu for fazer, e não querer ser Deus. Fazer sempre o que eu posso e aceitar a vontade de Deus para o que eu ainda não posso, ou para o que eu nunca vou poder. Me amar como eu sou, e por me amar, aprender e melhorar a cada dia para irradiar isso junto com os que convivem comigo.
Por isso, encerrando a nossa conversa, em que a gente foi se enxergando também como pobres estropiados, encerrando como a gente começou. Ninguém é tão pobre que não possa dar e nem tão rico que não possa receber. Somos iguais, é uma questão de desatenção, de dar continuidade no erro, ou de atenção e de transformar o erro, acertar. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, mas que nos dê coragem para mudarmos o que nós podemos, e sabedoria para reconhecermos a diferença entre o que nós não podemos modificar e temos que aceitar, e o que nós podemos e temos que começar. Que seja feita a vontade de Deus. Boa semana.
toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mas eu preciso de um milagre. É só na minha vida meu estado. Eu não vejo a luz do dia, o desejo sepultar minha alegria. Meus sonhos estão selados. Mas eu não ouvi a tua voz, tanta pedra pedra remover. Depois de 4 dias ele veio. Mas que não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, a minha história, toda a minha história. Ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida.